Mas enfim, vou voltando aí a essa partida. Primeiro a gente tem que pontuar e sempre falar, como eu falo aqui dentro do Campeonato Carioca, que o Trem é um time amador, é um time que vai disputar a Série D de Campeonato Brasileiro, é um time que tem uma partida, é a segunda partida oficial do Trem nessa temporada, e a gente sabe que não tem nenhuma condição da gente comparar o time do Trem com o Vasco da Gama. Mas aí a gente para pensar no Vasco há alguns anos, o Vasco foi eliminado para a Juazeirense na Copa do Brasil. Então assim, o problema é o nível do adversário. Desculpa, o Vasco fez o que tinha que fazer. Amassou o Trem, passou o trem-bala e sufocou o jogo inteiro. O Vasco não sofreu em nenhum momento da partida. Muito pelo contrário. O que a gente pode tirar desse jogo? Que foi só uma constante evolução de tudo que o time do Barbieri já vem fazendo. Eu já falei aqui em outro momento que a principal contratação do Vasco nessa temporada, além da qualidade dos atletas, o que ajuda muito, eu já falei aqui, ano passado a gente conversava muito, eu falava, cara, falta qualidade técnica. Faltam coisas simples, o cara saber dominar, o cara saber dar um passe, o cara enxergar o jogo, ter um jogador taticamente inteligente, falta coisas simples. Mas se você não tem um técnico que consegue passar ideias simples também para esse time e uma ideia de jogo bem estruturada, não adianta. Não adianta de forma alguma. E o que o Barbieri vem fazendo no Vasco da Gama nessa temporada é implantar um estilo de jogo. Como é que o Vasco joga hoje? O Vasco é um time que triangula pelas pontas, tanto pela ponta direita com o Gabriel Peck, com o Pumita, com o Jair também passando ali, às vezes pisando na área, quanto pela ponta esquerda com o Piton, com o Eric Marcos na partida de hoje e o Alex Teixeira. E aí, vários detalhes a gente pode citar. Além das jogadas de linhas de fundo terem fundamento, os jogadores também estão atacando a área. Não é só o Pedro Raul que fica lá em cima, não é só o Pedro Raul que está dentro da área esperando essa bola. Naquela típica jogada que para mim é uma jogada de time mal treinado, que é cruzamento da intermediária. A diferença é que num time bem treinado, um cruzamento da intermediária com bons cruzadores fazem sentido, fazem efeito. E repito, gente, hoje o Trem não é parâmetro para o Vasco. Mas se você for perceber, e isso é muito legal de ver, porque no Vasco da Gama isso, historicamente, é uma coisa bem triste, que quase não acontece. Cara, toda hora tem 3, 4 jogadores atacando a área do Vasco da Gama. O que isso significa? Toda hora que tem cruzamento, tá o Pedro Raul lá já, o Alex Teixeira ataca, o Eric Marcos ataca, o Jair entra o tempo inteiro dentro da área. Entendeu? Então assim, cara, o Vasco tem uma ideia. Quando tem que penetrar pelo meio, o Léo constrói muito bem. E que contratação, cara. E aí eu vou tocar num ponto aqui do quão é importante o torcedor entender e não ficar massacrando o jogador em vez de deixar ele jogar bola. Jogador de futebol não funciona sem confiança. Já tinha gente dando o Alex Teixeira como morto pro futebol. Como não serve, como não sabe nada. Acabado. E o Alex Teixeira tá fazendo uma grande temporada. A torcida do São Paulo massacrava o Léo. A torcida do Corinthians massacrava o Lucas Piton. E hoje no Vasco da Gama são jogadores extremamente importantes. Caras que têm qualidade. O que o Léo constrói de jogo, quebra a linha, constrói pela esquerda, faz lançamento invertido. O Piton é a mesma coisa, um cara que vai pra linha de fundo, que tem uma qualidade imensa para poder, no terço final, fazer esse cruzamento. Então assim, cara, eu vou chegar lá falando do Pedro Raul, mas é preciso calma. É preciso paciência. O jogador de futebol precisa de apoio. Pedrosa, é só pra passar a mão na cabeça? É pra não apoiar? Claro que não. Até esporro do Vasco eu já levei na partida contra o Volta Redonda, quando a gente tava lá na Cazé TV, criticando. Porque eu tava criticando. Eu critico. Mas, cara, não dá pra gente falar assim, o Vasco precisa urgentemente de um 9. Peraí, gente. Peraí. O cara tem 7 jogos, 4 gols e 2 assistências. Entendeu? Uma coisa é você pontuar que, de fato, não dá pra ele perder a quantidade de gols que ele perdeu hoje. Não dá. Não dá. Um jogador do nível do Pedro Raul, um jogador que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, um jogador que o Vasco contratou pra ser o centroavante, não dá. Mas isso quer dizer que ele não serve? Que ele não presta? Que ele é um jogador que tem que ter um 9 urgente? Desculpa, gente. Não façam isso, não.
Não queimem jogadores dessa forma. Assim como lá no começo do ano, estavam lá queimando o Eric Marcos na primeira partida do jogador como profissional contra o River Plate. E falando que não presta, e que não sei o que, e etc. Poxa, gente. Não é assim. Desculpa, não é assim. Entendeu? Na minha visão, eu não tô aqui pra ser sommelier de torcida, não. Só acho que o futebol não funciona dessa forma. O Vasco tá numa evolução. O Vasco ganhou de 4-0 do Trem na Copa do Brasil. Entendeu? Então hoje eu tenho que cada vez mais elogiar o trabalho do Maurício Barbieri, elogiar a linha defensiva, as bolas paradas. O Vasco tem jogada de bola parada. Se você for perceber, todo escanteio que o Vasco vai bater, se não é pra área, tem jogador próximo pra fazer a jogada, seja pra finalizar no gol ou seja pra fazer aquela batida mais aberta que você acaba colocando na direção do gol e é perigosíssima. Entendeu? Então, cara, tudo isso tem que ser valorizado, sabe? O Vasco acabou de ganhar um clássico contra o Botafogo, tá classificado na Copa do Brasil, ganhou 900 mil reais de classificação. A gente tem que valorizar esse trabalho que vem sendo feito, entendeu? E a tendência é melhorar. A tendência é melhorar. Eu não vou me iludir com começo de temporada. Só que se os caras estão fazendo certo, se estão dando certo, se tem coerência no trabalho que está sendo feito, a gente tem que elogiar, cara. O Vasco ainda tem o Capasso para entrar, o Marlon para entrar, o Orediano para entrar, o Figueiredo, sabe? Até o Robson, que eu não considero titular, mas tá ali. E isso exime Pedrosa. O Vasco não tem que mais contratar? Claro que não. Para mim o Vasco tem que contratar 4 jogadores. 4 jogadores. Um zagueiro, um volante, um meia e um ponta. Pra poder, aí sim você falar, cara, esse time aqui é competitivo, dentro do que o Vasco quer na temporada. Mas eu não vou deixar de exaltar o trabalho que o Barbieri vem fazendo, evoluindo os jovens, Gabriel Peck, Eric Marcos, dando oportunidade, rodando esses jovens. O Rodrigo, uma baita de uma surpresa, aliás, não é nem surpresa, porque quem acompanha o Rodrigo na base sabe que ele é um jogador e faz exatamente aquilo que ele fez. Controla jogo, cabeça em pé, não inventa, desarma. O Barros é outro. É outro bom jogador. Entendeu? Então assim, existe um trabalho sendo feito. A diretoria, parabéns pela contratação do Pumita, parabéns pela contratação do Piton, do Léo. Parabéns ao Barbieri por estar sabendo utilizar o Nenê. E a gente vai falar, fala garotinho! Agora garotinho! Eu vou falar do Nenê, vou dar minha opinião. Entendeu? Eu não acho que o Nenê tem que ser titular do Vasco. Eu não acho que o Nenê tem que entrar todos os jogos. Mas ele é um jogador que ele ajuda muito mais hoje, também fora de campo. É um cara respeitado. É um cara que faz uma integração dos jovens com os novos jogadores de forma maravilhosa. E em determinado momento do jogo, como foi contra o Botafogo, como foi na partida de hoje, ele vai ajudar. Então assim, Pedrosa, você tá defendendo a renovação do Nenê? Nada disso. Nada disso. Eu só não vou ficar me baseando em opinião de Twitter para dar opinião sobre um atleta. Entendeu? Então assim, parabéns ao Nenê. Parabéns ao Nenê. Por tudo que ele vem fazendo. E pela importância que quem sabe do dia a dia também sabe que ele tem. E a diretoria também entende isso. Tá? Então assim, além do papel do Nenê fora de campo com o torcedor, tá? O Nenê chega em qualquer lugar do Brasil e é o cara mais assediado, disparadamente. Então só tenho elogios a fazer ao time do Barbieri. Repito aqui, não tô falando que não pode criticar, claro que pode. Eu até brinquei lá no Twitter e tal, não pode. Claro que pode. Só não queima jogador. Só tenha paciência. Só entenda que o cara tem 7 jogos. Ele tá jogando num grande clube como o Vasco da Gama e que ele se cobra. Ele se cobra. Eu estive lado a lado do Pedro Raul depois da partida contra o Botafogo. E ele já veio na minha direção, e ele me conhece. Ele já veio na minha direção assim. Ainda bem, porque ele fez o gol. Ele sabe que ele tinha perdido o outro. E no jogo de hoje é a mesma coisa. Então assim, vamos dar apoio. Vamos parar de criticar, de queimar jogador. De trazer urgências que não são tão urgentes assim. Existem outras urgências.
Não que o Vasco não precise contratar um centroavante, mas é urgente, meu Deus, que desespero. Para com isso, entendeu? Não é justo com o cara, sabe? Não é justo com o cara. Então, voltando ao que eu vinha falando, só elogios a esse time do Vasco. Barbieri tá fazendo muito bem em relação a tudo que eu entendo como construção de elenco, rodando jogadores, dando oportunidade. E o mais importante, esse ano, como o Vasco tem um elenco um pouquinho mais qualificado, um pouquinho não, desculpa, muito mais qualificado, o Vasco tem condições de trabalhar esses garotos para que eles não entrem em fogueira. O Paulinho tem um baita de um futuro pela frente, mas ele não é a solução. Quem é o titular? É o Pumita. O Eric Marcos, talvez ele nem seja o titular na temporada, mas ele com certeza vai ser uma peça crucial na temporada, porque é um jogador que tem qualidade, que vai jogar bem o jogo, que não vai jogar bem outro e que faz parte, mas tem qualidade, tem condições de se formar como atleta sem ter a pressão de ter que resolver jogos. Vocês imaginam, cara, um Paulinho da vida, um Thales Magno da vida, um Douglas Luiz, um próprio André, que a gente vai falar muito do André aqui daqui a pouco, com um elenco como o Vasco tem hoje, e que ainda falta muito, tá? Mas só de você não ter a pressão de decidir, isso já faz os caras melhorarem bastante. Então, fica aí.